É só esfriar que elas começam a aparecer. Em casa, no trabalho, na escola, as doenças respiratórias se tornam muito mais frequentes nesta época do ano. Por isso, nós vamos dar algumas dicas. Dr. Milton Aurel, que é otorrino, e vai falar um pouquinho para a gente do que se pode fazer para evitar as tão temidas doenças respiratórias nessa época do ano, né, doutor? É isso daí. Nessa época do ano, chama a atenção para nós que nós temos que ter várias condutas um pouco diferentes do que em outras épocas do ano. E as nossas mucosas respiratórias, todos os tecidos que revestem, desde a ponta do nosso nariz e muitas vezes até o pulmão, ficam muito ressecados. Então, várias medidas são muito importantes para manter a nossa saúde adequada. Em primeiro lugar, tomar muita água, isso todo mundo sabe, muita ingestão de líquido. Cuidado com lugares onde tem excesso de acúmulo de pessoas, cobertores de lã, blusas de lã que muitas vezes estão no armário guardado desde o último inverno e a pessoa tira nesta época do ano sem fazer a devida higiene dessas peças de roupas. E na verdade ali é um foco de poeira, de ácaros, de fungos, de bolor e aquilo pode acabar levando a doenças respiratórias. Nessa época de inverno também aumenta a quantidade de vírus, por isso que nós tomamos a vacina da gripe nessa época do ano, porque é a época onde sazonalmente os vírus eles estão mais presentes, principalmente o vírus da influenza, que é aquele que nós fazemos a vacina. Como que se pode evitar a rinite, a sinusite, a infecção de ouvido? A higiene de nariz, hoje em dia, principalmente em cidades grandes, a higiene de nariz, que significa aplicações de soluções fisiológicas, são muito importantes e cada vez mais isso está se tornando como escovar os dentes, por exemplo. Muita hidratação, muitas vezes pessoas é adequado fazer o uso de inalações, principalmente à noite, também com solução fisiológica apenas, sem nenhum remédio, tá? Em relação a uma outra pergunta muito importante seria em relação aos umidificadores de ar. Esta época do ano, os umidificadores até poderiam ser utilizados, mas não mais do que por períodos de 2 a 3 horas. Tá? O problema é que muitas pessoas compram um aparelho desse e querem manter ele funcionando às vezes o dia inteiro. E o que acontece? Isso prolifera a quantidade de bolor de fungos invisíveis a olho nu. Então às vezes na roupa, na televisão, no armário, começa a crescer microfungos que vão jogar esporos no ar e vão ocasionar problemas respiratórios. Agora, no caso de gripes e resfriados também, que acabam sendo muito comuns, é muito importante ressaltar que as pessoas não devem fazer automedicação, né? Nunca fazer automedicação, porque, em primeiro lugar, precisa ser diferenciado o que é gripe, o que é resfriado e o que são alergias. Os três têm sintomas que se parecem muito, com algumas diferenças. E sempre é um médico que deve tentar fazer essas diferenças, porque às vezes um remédio para uma dessas coisas acaba piorando a outra. No Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que há 125 anos é referência em tratamento de doenças infecto-contagiosas, o movimento também aumenta nesta época do ano. O clima favorece as chamadas doenças oportunistas. Doenças mais comuns no outono são as doenças respiratórias, principalmente a gripe, o resfriado e suas complicações, como as pneumonias e as sinusites. Evitando a proliferação do vírus, diminui as infecções virais para as outras pessoas.